Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu preparei um vídeo com uma aula completa e resumida sobre a ação popular, Lei 4.717 de 65. Assiste essa aula até o final, pois vou trazer muitas informações importantes sobre esta lei, os principais tópicos, os principais pontos desta lei. Lembre-se que você sempre deve fazer a leitura integral do texto da lei como uma forma de complementar os seus estudos. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link de um outro vídeo onde eu fiz a leitura integral da Lei da Ação Popular. Então, depois de assistir esta aula, você pode assistir o vídeo com a leitura integral da lei como uma forma de reforçar, como uma forma de fixar o conteúdo. Sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Nos termos do artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Também à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor da ação, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A ação popular é uma ação civil, é regulamentada pela Lei 4.717 de 65. Trata-se de uma ação para a defesa de interesses de natureza coletiva, não se prestando para a defesa de interesses subjetivos individuais. A ação popular, ela viabiliza a efetivação do princípio republicano de que todo o administrador público deve prestar contas a respeito da gestão da coisa pública. A Lei 4.717 de 65 regula a previsão constitucional de ações que podem ser iniciadas por pessoas do povo, com o objetivo de anular algum ato da administração pública que tenha causado danos aos cofres do governo, ou ainda a patrimônio público, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Segundo a legislação, qualquer cidadão pode propor uma ação popular desde que tenha título de eleitor ou o documento correspondente. O patrimônio público compreende bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Em linhas gerais, a ação popular ela tem como objetivo proteger o patrimônio público contra atos lesivos. Conforme o artigo 1º da lei, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro, nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações, para cuja criação ou o custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita, também de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, e, por fim, de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Para os fins da ação popular, consideram-se patrimônio público os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. São nulos os atos lesivos ao patrimônio nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e ainda desvio de finalidade. O objeto da ação popular é o de anular ato lesivo e também a condenação dos responsáveis e dos beneficiários ao pagamento de perdas e danos e ou restituição de bens e valores indevidamente obtidos. Para a conceituação dos casos de nulidade, serão observadas as seguintes normas. A incompetência, ela fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou à seriedade do ato. Já a ilegalidade do objeto
ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, de regulamento ou de outro ato normativo. Já a inexistência dos motivos é verificada quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Por fim, o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Conforme o entendimento pacífico do STF, o Supremo Tribunal Federal, não se exige a comprovação de prejuízo financeiro aos cofres públicos, sendo a ação popular o instrumento para a defesa de qualquer ato lesivo ao patrimônio público, conforme as hipóteses previstas na lei. Falando em STF, temos que lembrar do tema 836, em sede de repercussão geral. Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular e para impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade que dele participe. Ainda quanto ao STF, nós temos a súmula 365, que dispõe que pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Vejamos a ementa. Ação popular e legitimidade ativa ad causam. Pessoa jurídica, no caso, um sindicato. De acordo com a Constituição Cidadã, a legitimidade para a propositura da ação popular é do cidadão, seja brasileiro nato ou naturalizado, e que se encontre no gozo dos direitos políticos. O Supremo Tribunal Federal possui um entendimento sumulado, súmula 365, de que a pessoa jurídica não detém legitimidade para propor ação popular. Então preste atenção, pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Ainda quanto ao STF, nós temos a decisão em relação à declaração de inconstitucionalidade de lei. Vejamos a ementa. Ação popular para declarar inconstitucionalidade de lei em tese. Impossibilidade. A ação popular não é o meio adequado para pleitear a declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, não podendo servir como sucedâneo de ações típicas do controle concentrado de constitucionalidade de normas, pois ampliaria, sem a devida autorização constitucional, o rol de legitimados incertos no artigo 103 da Constituição Federal. Não é o objeto dessa aula, mas você lembra quem são os legitimados para propor ação declaratória de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade? Você lembra? São 9 os legitimados. Vamos repassar essa matéria. Podem propor a ação de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o PGR, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação do Congresso Nacional e, por fim, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, esses são os 9 legitimados. Voltando à nossa matéria, ainda no STF, ação popular contra a presidente da República, decretação da perda do mandato presidencial e da privação dos direitos políticos. Falta de competência originária do STF para julgar. Esse é um caso que ocorreu lá na época em que a Dilma era presidente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que não se inclui na esfera de competência originária da Corte Suprema o processo e o julgamento de ações populares constitucionais, ainda que ajuizadas contra atos e ou omissões do presidente da República. Isso é baseado na doutrina e em precedentes também do próprio STF. O STJ também possui entendimentos quanto à ação popular. Prejuízo material ao erário para a propositura de ação popular.
lesividade do patrimônio in re ipsa, ou seja, presumida. No que diz respeito à necessidade de dano material para a ocorrência de prejuízo ao erário, esta Corte, o STJ, já se manifestou no sentido de que, em ação popular, é possível aferir que a lesividade ao patrimônio público seja presumida, ou seja, in re ipsa. Isso foi julgado no recurso especial 1.559.292 do Espírito Santo, de relatoria do ministro Herman Benjamin. Ainda no STJ temos uma decisão quanto a concursos públicos, nulidade de questões de concurso público, ação popular, impossibilidade. A ação popular deve ser utilizada na defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam os transindividuais de natureza individual, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. No caso concreto, era uma ação onde uma pessoa identificada, uma única pessoa, buscava anular uma questão de concurso público através de uma ação popular e o STJ julgou que isto é impossível. A ação popular, direitos transindividuais, natureza individual, pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato. O juízo competente para a ação popular será definido conforme a origem do ato impugnado, podendo ser tanto a Justiça Federal, nos casos da União, ou a Justiça Estadual, para os casos de estados ou municípios. Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do Estado ou dos municípios, os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam acionistas e também os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas, ou ainda em relação às quais tenham interesse patrimonial. Quando o pleito interessar simultaneamente a União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o juiz das causas da União, no caso, a Justiça Federal. Já quando interessar simultaneamente ao Estado e ao município, será competente o juiz das causas do Estado. A propositura da ação popular prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos. Na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Cabe medida antecipatória de tutela. Dessas decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. O prazo é o do CPC, Código de Processo Civil, 15 dias úteis. O legitimado ativo para a propositura da ação popular é qualquer cidadão. A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita através do título de eleitor ou o documento que a ele corresponda. Pode ser tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, ou também o português equiparado no gozo dos seus direitos políticos. Já o polo passivo da demanda, ele deverá ser composto em litisconsórcio passivo necessário, 1. Por todas as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, em nome das quais foi praticado o ato ou contrato a ser anulado. 2. As autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão. 3. Os beneficiários diretos do ato ou contrato ilegal. É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ativo ou assistente do autor da ação popular. A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou ainda poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Quando um funcionário público pratica um ato que é passível de uma ação popular, quando a entidade pública a que este funcionário está vinculado for demandada,
ela pode se abster de contestar a ação e ainda pode atuar no polo ativo contra esse funcionário faltoso. Ou seja, a entidade, ao ser demandada, ela pode não contestar a ação e ainda atuar no polo ativo contra o funcionário público faltoso. O Ministério Público não pode ser de forma originária o autor da ação, mas ele acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores, os autores do ato impugnado, não da ação, preste atenção. Porém, se o autor da ação desistir, fica assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o devido prosseguimento da ação. Em termos processuais, a ação popular ela segue as regras do Código de Processo Civil, o CPC, observadas as disposições específicas contidas na lei. Para instruir a petição inicial da ação popular, o cidadão ele poderá requerer às entidades relacionadas no artigo 1º da lei as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. Ou seja, quando o cidadão ele faz o requerimento de uma informação para instruir uma ação popular, ele deve indicar a finalidade das mesmas. Não confunda com a Lei de Acesso a Informações, onde não é necessário indicar a finalidade de uma informação requerida a uma entidade, a um órgão público. Na ação popular, se essa informação requerida é para instruir a ação, deve ser indicada a finalidade. Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo à informação, é que poderá ser negada a certidão ou a informação desejada. Nesse caso, a ação ela pode ser proposta pelo cidadão desacompanhada dessas certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo se tratando de razão de questão de segurança nacional, requisitar à entidade ou órgão público a certidão ou a informação negada. Feita esta requisição pelo juiz e aportado aos autos a informação ou a certidão, o processo ele correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A sentença que, julgando procedente a ação popular e decretar a invalidade do ato impugnado, condenará os responsáveis pela sua prática, pela prática dos atos impugnados e também os beneficiários desse ato ao pagamento de perdas e danos, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano quando incorrerem em culpa. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento ao autor da ação das despesas judiciais e extrajudiciais diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como os honorários de advogado. A parte sucumbente, só pagará custas ao final. O que é que acontece então aqui? Na ação popular, custas são pagas somente ao final pelo sucumbente na ação. O autor da ação, ele só paga custas ao final se for demonstrada a sua má-fé. Então, o que acontece? O autor da ação, ele ingressa com uma ação popular sem má-fé e ele perde a ação, ele não vai pagar custas e honorários advocatícios à entidade demandada. Porém, se houver má-fé e a ação for improcedente, o autor vai pagar, sim, custas e honorários. Já os réus, os demandados, se forem sucumbentes na ação, ou seja, o autor ingressa com a ação e a ação é procedente, os réus irão pagar, além das despesas e do ressarcimento dos danos, as custas da ação e os honorários advocatícios. A sentença ela terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, ou seja, é oponível a todos, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar uma nova ação com idêntico fundamento, porém valendo-se de prova nova. O que está dizendo aqui? Se ingressou com a ação, foi julgada extinta ou improcedente por ausência de prova e obter uma nova prova,
pode ingressar com uma nova ação. A sentença que concluir, então, pela carência ou pela improcedência de ação, ela está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos, senão depois de confirmada pelo tribunal. Já a sentença que julgar a ação procedente, cabe apelação com efeito suspensivo. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, ou seja, do tribunal, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave do membro do Ministério Público. Por fim, a ação prevista nesta lei, a ação popular, prescreve em 5 anos, prescrição quinquenal. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Eu espero mesmo que ele possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, esmaga o like, deixe o seu curtir nesse vídeo. Não se esqueça de mostrar o seu apoio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Ainda, se você gostou deste conteúdo, descubra como você pode me pagar um cafezinho se tornando membro do canal. É mais fácil e mais barato do que você imagina. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios, sugestões e dúvidas sobre a matéria. Espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar de qualquer maneira. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.